Eu quero compartilhar a leitura da palavra, apenas um versículo. Salmo 119, o verso 71, mas eu não gostaria de ler sozinho, eu gostaria que os irmãos lessem esse versículo. E como nós vamos postar aí, se você quiser ler por aqui para ficar em uma voz, né, uníssona, você pode ler o que diz a palavra de Deus. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos ler de novo, para a gente não esquecer, irmãos. Leia outra vez. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Pai, muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado por estar aqui. Obrigado por fazer parte, Senhor, do teu povo, do teu corpo. E eu lhe peço nesta noite, Senhor, que o Senhor possa me usar, Deus, para assim abençoar o teu povo e também sair daqui abençoado, porque, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, trate com a sua igreja, e que nenhum outro espírito ouse falar, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, consagrado ao Senhor. Somente a ti, Senhor, damos total liberdade nesse lugar. Fale conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o que mais eu tenho visto e tenho ouvido é sobre aflição. Por isso eu trago esse tema, a didática da aflição. Nós temos ouvido muito isso. Eu não sei se você, com a sua família, ou então no seu trabalho, você tem escutado isso. Eu tenho andado aflito, eu tenho andado perturbado, né, devido a tantos acontecimentos, tantas coisas. A gente liga a televisão e só em ver uma notícia a gente já entra em aflição, entra em angústia. Isso eu tenho visto. Muitas pessoas passando por aflição. E eu gostaria que você tirasse lições desse texto, lições dessa noite para a sua vida. Porque certamente, irmãos, eu creio que Deus vai falar comigo. Porque eu preciso ouvir essa palavra. Então que você também esteja atento para aquilo que Deus vai tratar com você. O salmista, ele diz para nós que além dele passar pela dor, ele celebra o que a dor pode gerar nele. É isso que ele declara. Ele diz: olha, é bom, foi muito bom eu ter passado pela dor. Será que você tem essa capacidade de dizer isso? É bom demais eu estar passando pela dor. O salmista, ele faz uma análise da dor que passou, ou seja, já passou, mas hoje, no presente, eu posso tirar proveito daquilo que passei. Eu tiro proveito da dor. É isso que o salmista está nos ensinando. Essa história, irmãos, ela foi marcada por aflição. Essa história foi marcada pela dor. Ele diz que ele passou. Ele passou e no final da história, no final de tudo, ele aprendeu. Ele tirou lições. Ele como a gente está acostumado a dizer, ele se deu bem, né? E no final disso tudo ele diz: olha, para mim foi muito bom. Em meio às aflições ele havia aprendido algo, os estatutos de Deus. Olha o que diz, eu quero repetir: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse. Então a aflição, ela é didática, ela nos ensina algo. Eu não sei se você está atravessando um momento de aflição, mas eu digo, eu estou passando por um momento difícil, mas, irmãos, eu quero tirar proveito disso. Eu quero saber o que vai acontecer lá no final, porque a aflição, ela não dura a vida inteira, assim como a alegria não dura a vida inteira. Que você possa tirar lições da aflição, como o salmista. Nós aprendemos com ele que a aflição, ela é uma escola, mas a aflição é uma escola só para quem é bom aluno. Ela só é uma escola para um bom discípulo.
para aqueles que se prontificam a aprender. Queridos, não adianta nada nós termos uma escola se dentro dela não houver aluno. Não adianta. Então a aflição, ela é uma escola e tem alunos dentro dela. Talvez você que esteja aqui nessa noite pode dizer: pastor, eu faço parte, eu sou um dos alunos dessa escola da aflição. Para os maus alunos, amados, a aflição é a única escola. Para os maus alunos, para aqueles que terminam e não aprendem nada, a aflição, ela passa a ser a única forma de ensino. Porque existem dois tipos de aflição. Existe aquela aflição que nos alcança independente da nossa vontade. É aquilo que acontece conosco no percurso da vida. São os fatos que vão acontecendo, que você não gostaria que acontecesse, mas acontece. São as aflições que nos alcançam por estarmos caminhando, às vezes, erradamente. São as aflições da vida, a aflição que nos alcança por um erro, por um relaxamento, por nós não estarmos cuidando do nosso caminhar. Aí a aflição, ela vem. Eu pensando nisso, a gente pode pensar nas pessoas, por exemplo, que trabalham sentado o dia inteiro, né? Há dores, sim ou não? Quando você levanta, dor na coluna, mas foi algo que foi um acidente de percurso, algo que aconteceu com a sua vida. E esse é um tipo de aflição que muitas vezes nos acontece conosco. São dores que nos limitam, são dores que tiram as nossas forças, né? Eu que tenho uma profissão que eu uso muito os meus braços, às vezes me dá uma tendinite, me dá uma dor, e não aguento nem fechar a mão às vezes. Você que trabalha com computador, você sabe disso, né? Que vive digitando o dia inteiro. São dores que são provocadas pelo percurso da sua vida. Mas existem dores que nos acometem, irmãos, e que nos servem de muito mais aprendizado. E a aflição e aprendizado, é isso que o salmista está nos dizendo. Aflição igual aprendizado. Grave isso na sua vida, isso vai te servir para o teu amanhã. Quando é que nós sentimos falta, por exemplo, quando é que você sente falta de alguém? Você sente falta de alguém quando esse alguém não faz mais parte da sua vida. E isso lhe traz uma aflição, sim ou não? Quando você tem algo nas suas mãos e de repente você perde esse algo, isso te traz uma aflição. Então também nós temos essa escola quando nós perdemos algo. Muitos maridos, quando perdem a esposa, aí dá valor àquilo que perdeu, e isso causa uma aflição. A gente só vai aprender muitas vezes, irmãos, quando nós já perdemos. Aproveite esse momento de aflição para você virar a história, para você tirar proveito disso, para que algo não venha acontecer pior amanhã. Então aproveite esse momento difícil que você está passando. Nós somos seres que só aprendemos, lamentavelmente, com a dor. A dor, ela é didática. Às vezes eu fico pensando, irmãos, quando é que a igreja se reúne mais em oração? A igreja se reúne mais em oração quando ela está passando momentos difíceis. E eu tenho percebido isso, talvez você que tem vindo às terças-feiras, você tem percebido isso. Nós estamos buscando mais, estamos orando mais, né? Por que estamos orando? Por vários motivos. Primeiro, pela metodologia. Mudamos o método, vamos orar mais. Por que nós estamos orando mais? Porque o momento é de aflição. Há momento de dor. E aí as pessoas vêm, pessoas que nunca frequentaram o culto de oração. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu não estou dizendo que você não é para você vir. Sim, venha. Mas não venha só por causa da aflição. Venha orar porque você ama estar na presença do Senhor. Venha orar. Mas quanto mais nós passamos problema, quanto mais perseguição, mais a igreja dobra o joelho. Quanto mais perseguição, mais nós nos unimos. Olha como a aflição faz bem, olha como a dor, ela é didática, como ela nos ajuda. Se tudo que nós aprendemos com as aflições for praticado, irmãos, nós teremos uma vida que vale a pena ser vivida. Se tudo que nós aprendemos com a dor nós praticarmos,
nós teremos dias melhores. Eu não sei o que você está passando, querido, mas tire proveito dessa dor, desse momento de aflição. Nós entramos, recebemos tantas notícias hoje, né? Roberto já está em casa, Roberto está, e o Roberto, aí da irmã Maria, o preocupado com a irmã Maria. Por que isso? Porque a dor tem aflição, e em meio à aflição nós nos unimos. Se nós temos a convicção, amados, que damos valor às pessoas depois que elas se perdem, por que não as valorizar e não as honrar enquanto elas estão vivas? Por que não valorizarmos uns aos outros enquanto nós estamos juntos um dos outros? Você vai esperar o quê? Um momento de aflição para se unir? Você vai esperar a dor? Não espere a aflição, não espere a dor. Se una enquanto há vida, irmãos. Enquanto você pode fazer, faça enquanto você pode fazer. Honre, valorize as pessoas que dão sentido à tua vida. Aprenda isso. Não espere passar por um momento difícil. Não espere que essa pessoa que está ao seu lado venha cair no leito, talvez de enfermidade, para que você a valorize. Valorize agora, valorize hoje. Não espere a aflição do outro para se unir. Nós somos assim, irmãos. Nós esperamos, muitas vezes, olha, quando está tudo bem, querido, como é bom quando há perseguição, sabe? Como é bom, né, pastor? Quando há uma perseguição, quando há uma luta, que bom, porque a igreja se une mais. A igreja fica mais junta, mais calorosa. Quando nós olhamos para o lado e vemos que alguém está com dor, está sofrendo, a gente se une. Mas há necessidade disso? Sim, querido. Porque nós só aprendemos na dor. A dor, muitas vezes, ela é necessária para nos fazer crescer. Por que não dar mais atenção para as pessoas, irmãos, enquanto elas estão presentes? Por que não gastarmos mais o nosso tempo uns com os outros enquanto nós estamos presentes? Por quê? Porque eu terei que esperar um momento difícil da sua vida para orar por você, para estar junto contigo. Por que não me unir a você agora? Por que não se unir a essa pessoa que está ao seu lado agora, enquanto ela tem saúde, enquanto ela está aqui presente? Por que não se unir mais? Porque nós esperamos a dor, estamos aguardando um momento difícil para nos unirmos, mas não espere um momento difícil, se una. A igreja precisa se unir mais, irmãos. Nós precisamos estar unidos em oração, precisamos estar juntos para intercedermos uns pelos outros. Há pessoas que estão talvez do teu lado agora nesse momento passando por uma dor, por uma aflição terrível, que não tem nem coragem de compartilhar com você. De tanta dor. Quantas pessoas nós temos na igreja, irmãos? Estão sofrendo, estão chorando. Faça isso. Busque alguém. Talvez há alguém do seu lado que você possa dizer nessa noite: meu irmão, conte comigo. Conte comigo. Mas não conta comigo só quando você estiver bem, não. Conta comigo em meio à tua dor, à sua aflição. Conte comigo porque eu quero ser um com você. Amém, queridos? Isso é igreja. Se você sabe que uma discussão, aquilo que você está entrando em contenda familiar, se você sabe que isso vai deixar feridas, por que não corrigir agora? Por que não corrigir agora? Se você sabe que o litígio, a separação da sua família vai deixar marcas profundas, por que não se unir agora? Por que não haver reconciliação agora? Esse litígio pode trazer aflições profundas para a tua vida. E são marcas que muitas vezes são irreparáveis. Você entende isso, querido? Entende isso? Então coloque em prática isso que Deus está ministrando ao teu coração. Nós não temos sido bons alunos, irmãos. Nós não temos sido bons alunos em meio às aflições. Ninguém é o que é sem ter um professor, né? Nós estamos aqui, você está aí, agradeça a alguém que te instruiu. Algum professor aqui?
Levante sua mão. O professor? Não tem nenhum professor na igreja. Não, você é professor? Que bom, Julinho. Parabéns para você. Porque ninguém valoriza professor. Ninguém valoriza. Nós não temos valorizado professores. E como a aflição também é professora, valorize. Dê valor a isso. Mas, pastor, você está dizendo que eu tenho que valorizar a minha dor, valorizar o momento que eu estou passando? Sim. Porque lá na frente você vai desfrutar grandes coisas com o Senhor em meio a essa aflição. Porque é o que o salmista diz: foi-me bom. Não sou eu que estou dizendo. É o salmista que está dizendo. Ele está dizendo que foi bom. Foi bom o quê? Ele ter passado pela aflição. Por que foi bom? Porque ele desfrutou disso. Ele aprendeu os estatutos do Senhor. Aonde? Em meio à aflição. Em meio à aflição, ele aprendeu com Deus. Quem ensina, gosta de ensinar. E você gosta de ensinar a um aluno relapso, irmão? Quem gosta de ensinar um aluno que não está nem aí? Você já pegou seu filho para ensinar ele alguma coisa? Ele não está nem aí. Tu tá dando aula lá de matemática para o seu filho, ele está olhando lá para o computador e tal. Você gosta disso? Nenhum professor gosta disso. Ninguém gosta disso, né? Não há esperança, amados, para quem não sabe aprender com a vida. Não há esperança nenhuma. Se você não aprender com o que a vida está lhe ensinando, se você não tiver lições, tirar lições da aflição que você está passando, você no final, nada vai valer a pena. Só vale a pena quando nós tiramos lições. Deus permite as aflições na nossa vida, porque Ele sabe que nós somos cabeças duras. Por isso Ele permite. Por que Ele permite? Porque eu preciso aprender. Porque a dor é didática. Porque a aflição, ela é didática. A aflição só se repete porque nós estamos sendo reprovados. Quando você chega no final do ano, se você não passa na matéria, o que vai acontecer no ano seguinte? Você vai repetir o quê? A mesma matéria. Assim é a aflição. Quando nós não aprendemos, irmão, nós ficamos reprovados. E aí as coisas parecem que se repetem. O salmista diz que a dor lhe fez bem. Só se tira a força das fraquezas quem aprendeu com as aflições. Quando eu tiro força, quando eu aprendo com a aflição, irmãos, eu consigo tirar força. Força em meio às aflições. Por quê? Porque aprendemos com ela. A aflição nos alcança. Ainda que esteja tudo no seu devido lugar. Ainda que a sua família esteja em ordem. Ainda que a sua vida financeira esteja em ordem. Ainda que tudo vá bem, ainda que as suas contas estejam pagas, a aflição, ela te alcança. A aflição nos alcança porque nós não estamos aprendendo com os erros do passado. Aprenda com o que você está passando, aprenda com aquilo que você passou, para que você não repita os mesmos erros. Olha como é importante, irmãos, nós tirarmos lições das aflições. Não repita os mesmos erros. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Quantas coisas eu fiz na minha vida que deram errado, né? E a gente às vezes amarga pelo erro. Não repita os mesmos erros. Aprenda com essa aflição que você está passando hoje. Buscamos coisas novas, amados. Nós estamos sempre buscando coisas novas, sem ainda ter dominado as coisas antigas. Estamos buscando coisas novas. E nós somos assim. Nós estamos querendo coisas novas se o passado ainda está vivo no teu coração e está te fazendo mal. Quantas coisas nós poderíamos ter vivido dias melhores, ter uma vida melhor, se nós tivéssemos aprendido com o passado. Aí nós não precisaríamos trazer ele para o presente. Quando você traz ele para o presente, você transforma o seu presente no inferno e não consegue projetar o teu amanhã. Faça isso, irmão. Aproveite esse momento de luta em que você está passando. Que esse momento de dor e aflição possa fazer de cada um de nós pessoas melhores do que nós somos. Esse momento de dor em que você tem passado, esse momento em que nós estamos vendo o país atravessando um momento difícil, a gente só sabe falar do país, murmurar, dizer que está tudo difícil. Irmão, qual a lição você está tirando disso? O que você está aproveitando disso? Qual é a tua projeção? O que você está olhando para amanhã?
que você pretende fazer do seu amanhã? Vai ficar só se lamentando com o que está passando? Não, querido, tire lições perfeitas do que está acontecendo. Tire lições. Qual é a maior lição que eu estou tirando? Querido, a lição que eu tenho tirado, pastor, é olhar para a igreja uma terça-feira e ver os irmãos unidos em oração. Essa lição eu estou tirando, amados. Nos momentos difíceis que a gente está precisando orar, está passando, está difícil, o problema está difícil, e violência, aí os irmãos se unem em oração. Parabéns para você que tem tirado desses momentos difíceis um aprendizado e tem se unido em oração, irmãos. Muito bom fazermos isso. Deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração a respeito das suas dores nessa noite, irmão. Todos nós passamos por aflição, porém cada um de nós age de uma forma diferente. Cada um de nós temos uma maneira de administrar isso. Que essa dor que você tem atravessado, que essa aflição na qual você está passando, possa gerar em você um guerreiro vencedor em Cristo Jesus, que no final da história você termine, mas levantando a bandeira da vitória e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque Tu me deste a vitória no final da minha aflição. Que Deus abençoe a tua vida, querido. Que Deus te abençoe em meio a essa luta que você está atravessando. O Deus que nós servimos, Ele é Deus de superação. Você sabia disso? Nosso Deus é Deus de superação. Olha o que diz a palavra do Senhor. O mesmo Salmo, capítulo 119, versos 65 ao 72. Ele vai dizer assim, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo o que, irmãos? A tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Diz o salmista, verso 72, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Olha a que conclusão ele chega, irmãos. Olha a conclusão que ele chega no final da dor. Amados, existem duas maneiras de lidar com a aflição. Primeiro, mentalmente. Como é que você está lidando com as aflições em sua mente? Não se esqueça nunca, irmãos, que as aflições deixarão uma herança boa na sua vida, como deixou no salmista. O salmista disse, olha, eu aprendi, ou seja, em meio à aflição, a minha mente funcionou para aprender os teus decretos. Eu não esqueci do Senhor. Só quem guarda os decretos é quem não esquece do Senhor. E eu posso pensar juntamente com a igreja que em meio às lutas e aflições, o salmista esteve lendo os decretos do Senhor e não esqueceu. Você quer ser bem sucedido em meio às lutas e aflições? Leia a palavra. Leia a palavra, guarde os decretos do Senhor. A palavra do Senhor, querido, ela é para nós, é para mim e para você. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Em meio às trevas, é ela que te ilumina. Em meio às dores, ela é a cura. Você sabe a cura na palavra. Quantas vezes você esteve lendo a palavra de Deus em meio à dor, aí tu leu lá, o Senhor dizendo assim, eu sou o Deus que te sara. Aí você toma posse da palavra, toma posse e deixa aquilo gerar no teu coração, e gera fé. Entende, irmãos? Aí você vai pondo em prática, porque a palavra vai mudando. A palavra muda. Eis que estou contigo. Você sai nas ruas com temor, com medo. Aí o Senhor diz para você, não tema, meu servo, eu sou teu Deus, eu estou contigo. Porque a palavra gera na minha vida esse fortalecimento. A palavra gera na minha vida, tira o medo. A palavra lança fora, querido, lança fora a minha dor, o meu medo, lança fora as minhas dúvidas quando eu leio a palavra. Você entende isso? Em meio aonde? Em meio à dor. Traga à memória
aquilo que lhe traz esperança. Em meio à dor, traga à memória a palavra de Deus, porque o próprio Deus, ele diz que em meio à tua aflição, cairão 1000 ao teu lado, e cairão 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aonde, pastor? Em meio à aflição. Em meio à aflição, Deus te revela as suas verdades. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração, quando você se dedica aos seus decretos, amado, você pode passar pela luta e aflição que for, você vai chegar lá no final, cantando o hino da vitória e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é Ele quem me livra, é Ele quem me guarda, é o Senhor que tem guardado a tua vida. Então chegue no final, mas não esqueça dos decretos do Senhor. Assim como o salmista diz: para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom eu ter passado por aflição e eu aprendi os teus decretos. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes está num leito de hospital, aí você vai lá visitar, aí está lá com a Bíblia na mão. Aí você diz: meu irmão, você está... Não, pastor, agora eu estou tendo tempo para ler a palavra. Você entende? O que é você desfrutar do momento de aflição? O que é desfrutar e aprender no momento da dor? Quantas vezes nós vemos isso? No meio da dor, querido, é quando você reconhece que Deus é soberano. Eu não sei quantos de vocês já sofreram um acidente de automóvel. Quantos já sofreram? Um acidentezinho de automóvel, pequeno ou grande já. Mas no meio do acidente, quem que você pensa? Deus! É em meio à aflição que nós nos chegamos a Ele. Deus! Não é assim, irmão? É em meio à aflição. O carro capota uma vez, 2 vezes, com certeza você está lá capotando: meu Deus, me livra, me guarda, Senhor, Tu és comigo. Meu irmão, você fala a Bíblia toda. Em meio à dor aí, te fala tudo. Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu Deus, eu creio em Ti, Senhor. Ah, Jesus, recebe meu Espírito. Não é assim, pô? Em meio à dor. Ela é didática, irmãos. Trabalhe a sua mente, porque essa aflição deixará uma herança boa para a sua vida. Que essa palavra sirva para você, para o teu amanhã. Guarde isso na tua mente. A aflição do salmista gerou conhecimento de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. O que diz? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século fez o que, irmão? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Na aflição, o Deus desse século não vai conseguir cegar o seu conhecimento quando você o busca de todo o coração. Em meio à aflição, o Deus desse século não terá poder sobre a tua vida, sobre a tua mente. Você entende isso, querido? Você está entendendo essa palavra para você? O salmista nos ensina essas verdades. Ele nos ensina, ele mostra para mim e para você que Deus tem promessa para a nossa vida. O nosso Deus é Deus de promessa, é aquele que promete e cumpre. Ele não somente fica na promessa, ele vai prometer e vai cumprir na sua vida, porque na dor, Deus lhe colocará a salvo, e isso é a palavra de Deus. Capítulo 91 de Salmo, verso 14, o que diz a palavra do Senhor? Que nós estivemos lendo hoje. Porque a mim se apegou com amor, eu o quê? A quem que ele livrará? Aquele que se apegou a ele com amor. Poloei a salvo, porque conhece. Conhece aonde? Na mente. Ele conhece o meu nome. Eu vou te colocar a salvo, porque você conhece. A tua mente, ela tem conhecimento de quem sou eu. Diz o Senhor para nós nessa noite: olha, em meio a essa luta e aflição, a tua mente conhece quem eu sou, e por isso eu te dou o livramento. Eu vou te colocar a salvo em meio à dor, em meio a essa aflição. Amém, queridos? Sua dor não é vã. Ela não é em vão, irmãos. Deus te dará a vitória. A segunda maneira que eu aprendo como lidar com as dores: tenha postura. Tenha postura.
encontre com esforço a alegria que deve estar contida na aflição. Como assim, pastor? Na aflição tem alegria? Tem, irmãos. Você não tem 24 horas por dia de aflição. Em meio a essa aflição, desfrute da alegria que você tem em meio a essa aflição. Paulo me ensina isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, olha a lição que ele vai nos dar nesta noite, irmãos. 2 Coríntios capítulo 12. Abra comigo lá a sua Bíblia, vai anotando isso. Sublinhe se puder, para que amanhã você possa estar lendo a palavra e dizer: ah, Deus falou comigo aqui, olha. Verso 7 diz assim: e para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha o quê? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde, irmãos? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo qual sinto o que, irmãos? Prazer. Paulo está dizendo: olha, eu sinto prazer. E se você ler a história de Paulo, irmão, você vai ver como esse homem sofreu, como ele passou por angústia, como esse homem passou por tribulações, como ele teve dor na carne. E ele diz aqui, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê, irmãos? Por amor de Cristo. Porque quando sou, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ah, quando eu sinto que eu estou enfraquecendo, aí é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque é aí que eu dobro meu joelho e eu vou buscar ao Deus Altíssimo, aquele que pode fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu peço, muito mais do que eu almejo. Ele pode fazer muito mais, e é Ele que nós buscamos. O salmista diz que foi bom. Aprenda a ver na aflição algo bom para a sua vida, irmão. Mude a sua postura. Não fique reclamando do problema, não fique reclamando da aflição. Há pessoas que só sabem reclamar, querido, não vai resolver reclamar. O que vai resolver é, em meio à aflição, você mudar a sua postura. Olhe para Deus, olhe para as promessas do Senhor, olhe para aquilo que Ele tem para o seu amanhã. Faça como o salmista fez, olhe lá na frente. Porque você vai chegar lá no final dizendo: Senhor, eu aprendi algo com essa aflição. Eu aprendi, eu guardei os seus estatutos, Senhor. Eu guardei os seus decretos. Hebreus no capítulo 11 vai nos dar uma outra lição. Do verso 32 ao 39, olha o que ele vai dizer. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de quem? Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram o que, irmãos? E você está fraco, querido. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, o que mais? Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora,
Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eu lhe pergunto, você já passou por tudo isso? Passou por tudo isso? Nós nunca experimentamos isso, irmãos. Nunca experimentamos. Nós nunca fomos perseguidos. Sabe? Nós temos uma liberdade tremenda. Nós não sabemos o que é isso aqui que esses homens passaram. Nós não passamos pelos que eles passaram. E diz a palavra do Senhor que da fraqueza eles tiraram força. Qual é o problema que você está passando, irmão? Tira a força. Qual é o problema que você está passando? Olha o que esses homens passaram. Eles estão aqui na galeria da fé. E se nós formos olhar a história de cada um deles, nenhum deles, queridos, se nós formos observar, nenhum deles tiveram um carro do ano. Teve. Não teve água gelada, cafezinho quente, está entendendo? Uma cantina maravilhosa como a nossa. Não teve. Não tinha festa da roça, pastor, para comer um delicioso lá, feijão tropeiro. Homens que foram torturados, homens que foram cerrados ao meio. E você imagina que naquela época, irmãos, você imagina como era a tortura naquela época. Hoje as prisões é praticamente a casa do camarada, tem tudo lá dentro. Tem televisão, é um spa. Né? A prisão tem televisão, tem celular, a mulher vai lá, tranquilo. Mas esses homens, eles provaram tudo isso, e diz a palavra do Senhor, não perderam a fé. E da fraqueza, eles tiraram força. Eu quero te levar a pensar um pouquinho na dor que você está passando, amado. Porque tudo isso que eles atravessaram é milagre. Milagre. Eles passaram por tudo sem perder a fé, sem negar a sua fé em Deus. E muitas vezes, queridos, por causa de uma unhazinha encravada, por causa de um irmão que olha para a gente, às vezes com a cara um pouco mais feia, a gente, não quer mais saber disso não, esse negócio de igreja para mim. Meu irmão, que haja perseguições na tua vida. Ninguém diz amém a isso. Você entende, querido? Tem que haver perseguição. Se não houver perseguição, querido, houve perseguição. Havia perseguição naquela época. O que nós estamos precisando hoje, irmãos, é de cova de leões que não tem mais. Não há mais cova de leões. Hoje nós pregamos o evangelho abertamente, a gente faz o que quer com a igreja. Fazemos o que queremos com a igreja, erradamente. Você entende quantas coisas você faz com a igreja erradamente? Eu vou te dar um exemplo disso. Você decide quando vem à igreja, sim ou não? Você acha certo, irmão? É certo isso? Que corpo é esse? Que corpo é esse que está faltando um membro nesse corpo? Quando falta um membro no corpo, o corpo não está perfeito. O corpo não está completo. E o que mais se vê é isso, não vou não, sabe por quê? Não, ameaçou chover, nem chove. Não, pastor, sabe o que é? Ameaçou chuva. Aliás, o repórter disse que vai cair um temporal que eu nem vou à igreja essa semana. O cara já fica em casa a semana toda, decide o que quer. Você precisa estar na cova de leões, irmão. Está na cova de leões. Ser perseguido. Se a igreja fosse perseguida hoje, com certeza não teria um lugar nessas cadeiras mais vazias. Se houvesse perseguição. Você entende isso, amado? Sabe quando é que a igreja mais fica cheia? Quando há dor, quando há luta, quando há desemprego. Querido, eu quero te dizer, igreja não é balcão de emprego. Você está no lugar errado. Se você veio aqui, eu vou porque eu estou desempregado, vou orar por emprego. Querido, eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso não. Deus pode fazer muito mais. Deus pode até te transformar num empresário. Mas esse não pode ser o teu alvo. O seu alvo deve ser o que, pastor? Qual é que deve ser o meu alvo? Aprender com as dores os decretos do Senhor. Como é que se aprende os decretos? Ouvindo a palavra. Como é que você vai aprender se você não escuta? Como eu vou aprender? É por isso que, em meio a dores, muitas pessoas saem da igreja,
Porque a fé, meu irmão, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você entende? Não permita que essa aflição venha abater a tua fé. Busque o Senhor, busque os seus decretos em meio à dor, aprenda a ler a vida à luz da palavra de Deus. Aprenda a ler a vida através dessa palavra. Provérbios 14, 13, olha o que vai dizer a palavra, irmãos. Preste atenção nisso. Até no riso tem o quê? Tem dor o coração. É assim mesmo, pastor? E o fim da alegria é o quê? É tristeza. Você consegue entender a vida através desse versículo? Quando você estiver alegre, viva ao máximo essa tua alegria. Viva ao máximo, mas não se iluda, porque essa alegria é temporária. É isso que está dizendo. Quando você estiver alegre, viva intensamente essa alegria, porque ela é temporária. E em meio à tristeza, e quando eu estiver aflito, não se desespere, não fique desesperado. Se tiver que chorar, chore, porque o choro não vai durar a noite inteira. Essa tua tristeza não durará a vida inteira, ela também é temporária. É isso que está dizendo. É isso que nós acabamos de ler. O sábio Salomão nos ensina nessa noite, olha, não há dor que dure a vida inteira, e não há alegria que perdure a vida inteira. Entende, querido? Entende que Deus está ministrando o teu coração nessa noite? Quando você estiver alegre, viva intensamente. Viva intensamente. Se você ganhou, celebre que você ganhou. E se você perdeu, chora. Pastor, mas eu sou homem. Chora, Jesus chorou. Jesus chorou. Você pode chorar. Não há problema nisso não. Porque não há celebração que dure a vida inteira, nem lágrimas que sejam perpétuas, irmãos. Não há. Há um momento em que tudo isso que você está passando hoje, isso vai acabar. Você entende isso, querido? Toda essa aflição terá um fim. Mas no final, o que você vai aproveitar disso? A questão não é o que você está passando hoje, é como você vai chegar lá no final. De que maneira você vai chegar lá? A tudo dê graças, querido, a tudo dê graças. Se com as dores você não tirar lição para a sua vida, não tem Deus, não tem pastor, não tem campanha, não tem nada, porque nada vai adiantar se você não tirar lições da tua vida com tudo aquilo que Deus está lhe permitindo passar. Você entende, amado? Deus permite que nós passemos pelas lutas e aflições para que nós venhamos a crescer. Quantos tem filho menor aí? Você tem filho menor? É bom, né? E eu lhe pergunto, você tem coragem de pegar a chave do teu carro, varão, entregar ao teu filho menor e falar, meu filho, vai passear, faz o que você quiser com esse carro? Tem coragem? Tem coragem pro Fabinho, pastor? Não, esquece o Fabinho, coitado. Não, faz isso não, pastor. Não diz que não. Fabinho, tá tudo bem. Tem coragem, querido, de você entregar a tua chave do teu carro para o teu filho menor de idade, aquele garotão que está lá chupando chiclete, está com aquela meia dúzia de bigodinho, achando que é homem? Não. Sabe por que você não faz isso? Porque ele não cresceu. Isso é uma coisa muito grande para você entregar na mão do seu filho. Assim é Deus para conosco. Deus só dará coisas grandes a você depois que você crescer. E a aflição, ela é didática, é escola. Então aproveite essa escola, querido, essa sala de aula em que você está sentado nela, e desfrute de tudo que está acontecendo na sua vida. Desfrute disso tudo. Há histórias que só se muda com postura, irmãos. Há situações que só muda com postura. E eu quero encerrar essa palavra lendo com você Eclesiastes 7,14. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós encerrarmos. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto
tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Se o teu dia for de prosperidade, celebre. Se o teu dia for de adversidade, celebre, pois foi Deus quem fez esse dia. Deus quem fez. E tudo que Deus faz é bom demais. Você entende? Tudo que Deus faz, tudo. O dia de sol, Deus fez. A tempestade, foi Deus que fez esse dia. Então celebre cada dia. Saiba, amado, que felicidade não é a ausência da aflição, nem alegria constante. Felicidade é a capacidade de viver em meio à alegria e à adversidade. Você entende isso? Por isso que muitas pessoas, em meio às lutas, dizem: eu estou tão infeliz. Não sabe viver, não sabe desfrutar dos momentos. Desfruta disso. E no final, com certeza, nós, igreja do Senhor, cantaremos o hino da vitória, juntamente com Cristo. Porque é lá que nós estaremos, é com Ele. Então, querido, segura mais um pouquinho. Fica firme. Fica firme, falta pouco. Você crê que falta pouco? Falta pouco. As portas já estão fechando, irmão. Parece que as trombetas já estão sendo afinadas, entendeu? Já está na boca do anjo, ele vai tocar. Segura um pouquinho. Calma. Não desista, não perca Deus no melhor da tua vida por causa de uma angústia, de uma aflição. Não perca Deus no melhor. Fica firme, em nome de Jesus. Quem sabe celebrar o dia, amado, não se importa com a qualidade do dia. Aprenda a celebrar todos os dias. Amanhã você vai acordar. Acorde dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para o meu dia. Eu não sei o que Deus está preparando para você amanhã, mas certamente Ele sabe o que é melhor para você. Mesmo que seja uma dor, Ele sabe que é bom para você. Ele sabe que no final disso tudo você tirará grande proveito. Você sairá vitorioso dessa batalha, com certeza, querido, porque com Cristo no barco, meu irmão, o barco pode balançar, pode vir temporal, pode vir o que for. Se Ele está no meu barco, esse barco balança, mas ele não vai afundar. Amém, queridos? Amém? Vamos então louvar o Senhor. Vamos louvar. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você que está passando um momento de angústia, um momento de aflição, de tribulação. Pastor, eu estou passando uma luta grande e eu preciso me fortalecer. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente, quero orar por você. Pastor, eu estou passando uma luta. Há um momento muito difícil. Eu quero fazer dessa noite como Davi fez. Eleva os meus olhos para os montes. Ele perguntou: de onde me virá o socorro? Você pense em como estava o coração de Davi quando ele fez essa pergunta. Eu elevo meus olhos para os montes. Pensa comigo: de onde me virá o socorro? Mas o Espírito que habita em Davi é o mesmo que habita em você. Ele revela a você nesta noite: o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vem dele. Coloque a mão no teu coração, apenas como ponto de contato. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Eu coloco em tuas mãos, Senhor, cada um deles, mas eu lhe peço, Deus, que o Senhor os fortaleça. E essa escola, Senhor, no qual eles estão, porque, Senhor, cada um tem a sua própria dor, cada um tem a sua própria aflição. Nenhuma dor é igual a outra, Pai. Que o Senhor fortaleça teus servos, para que eles possam terminar, chegar lá no final e dizer: valeu a pena, eu tirei proveito disso. Eu aprendi com Deus que mesmo em meio às lutas, Ele jamais irá me desamparar. Que eles possam aprender isso, Pai. Que eles possam sair daqui nesta noite, Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que está em campo de batalha
E o Senhor jamais irá nos desprezar, Pai. E a Tua palavra, Senhor, ela garante a cada um de nós que poderá cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós confiamos no único Deus. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansamos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja que se reúne aqui nesse lugar. Obrigado pela vida do diácono Roberto, Pai, que nós ouvimos. Ó Deus, que nós oramos por ele, mas também há outros, Senhor, que nós intercedemos na aflição, como é o caso da Maria, Pai, e outros tantos que nós não tomamos conhecimento, que estão passando por luta, por aflição. Pai, que o Senhor dê vitória, Pai, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas, abençoando Teus servos, abençoando a Tua igreja. Essa luta que nós temos passado, Senhor, na justiça, para resolver, Senhor, um simples documento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos terminar essa batalha, mas tirando proveito, tirando, ó Deus, ensino para a nossa vida. Que nós possamos aprender com essa aflição, com essa luta. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Eu te agradeço pela Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.